Senhor meu Deus, antes de qualquer palavra, antes de qualquer plano, antes mesmo de eu tentar entender como será este dia, eu escolho me encontrar contigo primeiro. Eu não quero começar correndo, preocupado ou carregado de ansiedade. Eu quero começar ajoelhado no coração, rendido na alma e confiante no teu cuidado. Quando eu coloco a minha vida diante de ti logo no início, tudo ganha ordem, direção e sentido. Tu és o Deus que organiza o caos, que traz paz ao coração aflito e que transforma dias comuns em dias marcados pela tua presença. Pai, hoje eu te entrego completamente este dia. Cada passo que eu der, cada decisão que eu tomar, cada palavra que eu falar, governa minha mente para que eu não seja dominado por pensamentos negativos. Guarda meu coração para que eu não seja guiado por emoções descontroladas. Conduz minha vontade para que eu não siga meus impulsos, mas a tua perfeita direção. Eu não quero viver este dia apenas sobrevivendo. Eu quero viver este dia caminhando no centro da tua vontade. Jesus, eu te convido para entrar em cada área da minha vida. Entra no meu lar, trazendo paz. Entra no meu trabalho, trazendo sabedoria. Entra nos meus relacionamentos, trazendo amor. Entra nas minhas lutas, trazendo vitória. Entra nas minhas fraquezas, trazendo força. Eu reconheço que sem ti eu posso até tentar, mas só contigo eu posso vencer. Tu és a base que sustenta tudo o que eu sou e tudo o que eu faço. Hoje eu também intercedo por aqueles que estão cansados, desanimados e quase desistindo. Senhor, visita agora cada pessoa que se sente perdida, sem direção e sem esperança. Alcança os corações feridos, os que choram em silêncio, os que se sentem sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Que a tua presença invada esses ambientes, trazendo consolo, renovo e uma nova perspectiva de vida. Pai, eu clamo por aqueles que estão enfermos no corpo e na alma. Onde houver dor, libera cura. Onde houver angústia, libera paz. Onde houver medo, libera segurança. Tu és o Deus que sara, restaura e levanta. Que o teu poder toque agora cada pessoa que precisa de um milagre, seja físico, emocional ou espiritual. Nada é impossível para ti. Senhor, visita também as famílias. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver frieza, traz amor. Onde houver desespero, traz esperança. Que cada lar seja restaurado, que casamentos sejam fortalecidos e que filhos encontrem direção no teu caminho. Que cada casa representada nesta oração seja coberta pela tua graça e pela tua proteção. Espírito Santo, ordena este dia conforme a tua vontade. Coloca pessoas certas no meu caminho. Afasta situações que não vêm de ti. Fecha portas que me fariam perder a paz e abre portas que me conduzam ao teu propósito. Eu confio que cada detalhe já está sob o teu controle, mesmo aqueles que eu ainda não consigo enxergar. Hoje eu escolho te encontrar primeiro, te ouvir primeiro e te obedecer primeiro. Porque quando o Senhor está em primeiro lugar, tudo o que vem depois encontra o seu lugar correto. Eu descanso na certeza de que este dia será guiado pelo céu, guardado pela tua mão e marcado pela tua presença. Declare nos comentários: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar neste dia. Pai amado, eu continuo na tua presença porque eu sei que a oração não é apenas um momento, é um estilo de vida. Não é só no começo do dia que eu preciso de ti, mas em cada segundo que ele avança. Por isso eu te peço, caminha comigo em cada detalhe, mesmo naquilo que parece simples e rotineiro. Que eu não tome nenhuma decisão sem antes ouvir a tua voz no meu coração. Que eu não avance quando o Senhor quiser que eu espere, e que eu não pare quando o Senhor quiser que eu prossiga. Ensina-me a depender mais de ti do que da minha própria capacidade. Senhor, eu intercedo agora por todos que estão enfrentando batalhas que ninguém vê. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão sangrando. Pessoas que são fortes para os outros, mas que no secreto se sentem fracas e cansadas. Visita esses corações agora. Que a tua presença traga descanso, que a tua palavra traga direção
e que o teu amor traga a certeza de que ninguém está abandonado. Onde houver peso, coloca alívio. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver desespero, planta a esperança. Jesus, eu clamo também por aqueles que estão perdidos espiritualmente, afastados da fé, feridos pela religião ou decepcionados com pessoas. Que eles não confundam erros humanos com o teu caráter. Revela-te de forma viva, real e transformadora. Mostra que o teu amor continua o mesmo, que a tua graça ainda está disponível e que sempre existe um caminho de volta para casa. Que todo coração endurecido seja amolecido pelo teu Espírito. Pai, eu apresento diante de ti os jovens que estão sem direção, pressionados pelo mundo, confusos sobre seu futuro e identidade. Guarda suas mentes, protege seus corações e livra-os de caminhos de destruição. Que eles encontrem em ti um propósito maior do que qualquer proposta vazia deste mundo. Que descubram que viver contigo é a maior aventura que alguém pode experimentar. Eu intercedo também pelas crianças, para que cresçam debaixo da tua proteção, da tua sabedoria e do teu amor. Que sejam guardadas de todo mal, de toda influência negativa e de todo perigo invisível. Que seus lares sejam ambientes de paz, de ensino e de exemplo cristão. Que elas aprendam desde cedo a te amar e confiar em ti. Senhor, eu clamo pelos pais e mães que carregam o peso da responsabilidade, que às vezes se sentem cansados, inseguros e sobrecarregados. Renova suas forças, dá-lhes sabedoria para educar, paciência para corrigir e amor para acolher. Que eles sejam colunas firmes dentro de seus lares, sustentados pela tua graça e pela tua presença constante. Espírito Santo, visita também aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Abre portas de provisão, traz estratégias, libera oportunidades e remove todo espírito de escassez. Ensina a confiar não no dinheiro, mas no Deus que provê. Que falte nada em suas casas, nem o pão físico, nem o pão espiritual. Que haja equilíbrio, sabedoria e gratidão em cada situação. Eu intercedo ainda por aqueles que lutam contra vícios, depressão, ansiedade e pensamentos de morte. Que agora o teu poder liberte, cure e restaure. Que toda corrente seja quebrada pelo nome de Jesus. Que a luz dissipe toda a escuridão e que a esperança volte a nascer onde antes só havia dor. Hoje eu declaro que esta oração carrega nomes, histórias, lágrimas e esperanças diante do teu trono. Cada pessoa alcançada por estas palavras está sendo apresentada diante de ti. E eu confio que o Senhor já está agindo, mesmo que ainda não possamos ver. Escreva nos comentários: Senhor, alcança vidas através desta oração. Senhor, eu elevo agora uma intercessão por todos aqueles que estão passando por tempos de prova, onde a fé é testada, a paciência é esticada e o coração parece cansado de esperar. Tu conheces cada batalha, cada lágrima silenciosa e cada oração que foi feita em segredo. Nada passou despercebido aos teus olhos. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, o Senhor continua trabalhando de forma perfeita. Por isso eu te peço, fortaleça os que estão fracos, renova os que estão desanimados e sustenta os que sentem que já não têm mais forças para continuar. Pai, visita agora os que estão enfrentando enfermidades, doenças no corpo, na mente e na alma, onde os médicos não veem solução. Tu continuas sendo o Deus do impossível. Toca com teu poder de cura, restaura órgãos, equilibra emoções, renova a esperança e devolve a alegria de viver. Que cada pessoa enferma sinta agora o teu toque trazendo vida, paz e restauração. Que o medo seja substituído pela confiança e que a dor dê lugar ao testemunho. Jesus, eu intercedo por aqueles que estão enfrentando crises emocionais profundas, pessoas que se sentem vazias, confusas, presas em pensamentos negativos e sem perspectiva de futuro. Que agora o teu amor envolva esses corações, que a tua luz dissipe toda a escuridão, que todo pensamento de morte, desistência e inutilidade seja quebrado pelo poder do teu nome. Que a vida volte a florescer onde antes só havia tristeza.
Senhor, eu clamo também pelos que estão enfrentando portas fechadas, rejeições e frustrações constantes. Dá-lhes discernimento para entender que nem toda negativa é derrota e nem toda espera é perda de tempo. Muitas vezes o Senhor está apenas preparando algo maior, mais seguro e mais alinhado com o teu propósito. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a descansar mesmo quando tudo parece parado. Pai, intercedo pelos que estão desempregados, endividados e aflitos com a provisão. Abre portas de trabalho, libera estratégias, traz ideias criativas e oportunidades inesperadas. Que não falte nada em seus lares, que haja provisão, dignidade e paz. Ensina-os a depender de Ti acima de qualquer recurso humano, confiando que o Senhor é o Deus que supre cada necessidade. Espírito Santo, alcança agora os que estão afastados da fé, frios espiritualmente ou vivendo uma vida distante da Tua presença. Que haja arrependimento, reconciliação e retorno ao primeiro amor. Que o coração volte a arder pela Tua palavra, que a comunhão seja restaurada e que a alegria da salvação seja novamente experimentada. Eu intercedo ainda pelos líderes espirituais, pastores, missionários e servos que carregam o peso de cuidar de pessoas. Renova suas forças, protege suas famílias, guarda suas mentes e fortalece sua fé. Que eles não desanimem, nem se sintam sozinhos, mas saibam que o Senhor os sustenta em cada passo. Hoje eu declaro que nenhuma oração feita em fé cai por terra. Cada clamor sobe diante do teu trono e produz movimento no mundo espiritual. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, eu creio que o Senhor já está agindo. O céu está trabalhando a nosso favor. Que esta intercessão alcance lares, hospitais, prisões, ruas, igrejas e corações sedentos por Ti. Que a Tua vontade se manifeste na terra como é no céu, trazendo restauração, libertação e salvação. Declare nos comentários: eu creio que Deus está agindo poderosamente agora. Senhor, eu coloco diante de Ti agora aqueles que estão vivendo debaixo de opressão espiritual, presos por medos, traumas, vícios e cadeias invisíveis que o mundo não vê, mas que machucam profundamente a alma. Tu és o Deus que liberta, que quebra correntes e que traz luz onde só havia escuridão. Em nome de Jesus, eu declaro que toda prisão espiritual começa a cair agora, que toda força contrária à Tua vontade seja enfraquecida e que a liberdade do Teu Espírito seja derramada sobre cada vida. Pai, visita os que estão lutando contra vícios, sejam eles visíveis ou escondidos. Vícios em substâncias, em pensamentos, em comportamentos destrutivos e em hábitos que afastam da Tua presença. Dá força para resistir, coragem para pedir ajuda e fé para crer que a transformação é possível. Que o Teu poder traga a libertação completa, não apenas no exterior, mas no interior, na raiz da dor que alimenta esses ciclos. Jesus, eu intercedo por aqueles que carregam culpa e vergonha por erros do passado. Pessoas que já se arrependeram, mas ainda vivem presas à condenação. Que agora elas recebam a revelação do Teu perdão. Que entendam que o Teu sangue é suficiente para apagar todo o pecado e restaurar toda a dignidade. Que a culpa dê lugar à paz e que a vergonha seja substituída pela identidade de filhos amados. Senhor, visita os que estão enfrentando solidão profunda. Mesmo cercados de pessoas, sentem-se vazios e sem conexão verdadeira. Abraça esses corações agora com o Teu amor. Que eles sintam a Tua presença real, viva e transformadora. Que saibam que nunca estão sozinhos, porque o Senhor caminha com eles em cada passo. Pai, eu clamo também por aqueles que vivem em ambientes de violência, medo e insegurança. Que a Tua proteção seja como um escudo ao redor dessas vidas. Guarda lares, guarda crianças, guarda famílias inteiras. Que a paz do céu invada lugares marcados pela dor e que o Teu amor transforme histórias que pareciam sem esperança. Espírito Santo, fortaleça aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé. Dá-lhes coragem, firmeza e ousadia para permanecerem em Ti, mesmo em meio às dificuldades. Que eles sejam consolados, guardados e sustentados pela Tua mão poderosa.
Que a fé deles não seja apagada, mas fortalecida pelas provações. Eu intercedo também pelos que estão em prisões, hospitais, casas de recuperação e lugares de esquecimento. Que a tua presença alcance cada um desses ambientes agora. Onde houver desespero, traz esperança. Onde houver dor, traz consolo. Onde houver arrependimento, traz restauração. Que ninguém se sinta longe demais para ser alcançado pelo teu amor. Senhor, eu declaro que a tua misericórdia é maior do que qualquer erro, maior do que qualquer queda e maior do que qualquer prisão espiritual. Não existe vida que o Senhor não possa restaurar. Não existe coração que o Senhor não possa transformar. O teu poder continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que cada pessoa que ouvir ou ler esta oração sinta agora um sopro de vida nova, que algo seja quebrado, que algo seja curado e que algo seja restaurado no interior, porque quando o Senhor age, nada permanece igual. Declare nos comentários: eu recebo a libertação e a restauração de Deus na minha vida. Senhor, eu levanto agora uma intercessão especial pelas famílias, porque foi o Senhor quem criou o lar como lugar de proteção, crescimento, amor e refúgio. Eu clamo para que a tua presença volte a ser o centro de cada casa. Onde o diálogo foi perdido, restaura a comunicação. Onde o respeito foi ferido, derrama a reconciliação. Onde a alegria se apagou, reacende o fogo do amor e da união. Que cada família seja um ambiente de paz, segurança e abrigo espiritual. Pai, eu intercedo pelos casamentos que estão em crise, pelos relacionamentos marcados por frieza, mágoas acumuladas, discussões constantes e silêncio emocional. Em nome de Jesus, quebra toda dureza de coração, arranca o orgulho, a indiferença e a falta de perdão. Restaura a aliança, renova os votos no espírito e devolve a capacidade de amar como no início. Que o teu amor seja maior do que qualquer erro, maior do que qualquer palavra dura e maior do que qualquer ferida do passado. Jesus, visita os lares onde houve separação, traição, abandono e dor profunda. Cura os corações feridos, restaura a dignidade dos que se sentem rejeitados, fortalece os que estão tentando permanecer firmes mesmo com a alma machucada. Que ninguém se sinta esquecido por ti. Que a tua graça alcance cada pessoa que perdeu a esperança de ver seu lar restaurado. Pai, eu clamo pelos pais que se sentem sobrecarregados, cansados e inseguros sobre como conduzir seus filhos. Dá sabedoria do alto, discernimento, paciência e amor. Que eles sejam um exemplo vivo de fé, caráter e dependência de ti. Que seus filhos vejam neles alguém que confia em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Eu intercedo também pelos filhos que estão rebeldes, afastados do caminho e envolvidos em escolhas que geram dor e preocupação. Senhor, alcança esses corações. Traz arrependimento, mudança de mentalidade e desejo de transformação. Que eles sintam tua presença de forma tão real que nenhuma influência do mundo seja maior que o teu amor. Espírito Santo, visita as casas onde há espírito de contenda, gritos, discussões e um ambiente pesado. Em nome de Jesus, eu declaro que a tua paz invade agora esses lares. Que toda a atmosfera de confusão seja substituída por tranquilidade. Que a tua presença limpe espiritualmente cada ambiente, trazendo descanso para a alma e equilíbrio para os relacionamentos. Pai, eu clamo pelas famílias que lutam financeiramente. Onde falta provisão, abre portas. Onde há desespero, libera a esperança. Onde existe medo, libera a confiança. Que cada casa tenha o necessário para viver com dignidade e que nunca falte fé, união e amor, mesmo nos tempos difíceis. Senhor, visita os lares onde há doenças, tristeza profunda e esgotamento emocional. Que a tua presença seja como um bálsamo que cura,
consola e fortalece. Que cada família sinta que não está sozinha, que existe um Deus que caminha junto, que sustenta e que nunca abandona. Agora eu coloco diante de ti as famílias sustentadas por apenas uma pessoa. Pais e mães que carregam sozinhos o peso das responsabilidades. Renova as forças, fortalece o emocional e mostra que o Senhor é o auxílio constante e fiel. Eu intercedo também pelos avós que criam seus netos. Recompensa cada esforço, cada lágrima silenciosa e cada oração feita em secreto. Que sejam cobertos de saúde, paz e alegria renovada. Pai, visita também os lares onde existe solidão emocional, onde há convivência, mas falta conexão, onde existe carência de afeto e sensação de abandono. Enche esses ambientes com tua presença e restaura a comunhão. Eu declaro que cada casa representada aqui será marcada pela presença de Deus. Lares não serão destruídos, mas reconstruídos. Histórias que pareciam perdidas se tornarão testemunhos vivos da tua graça. Que cada família viva debaixo da tua proteção, direção e favor, porque quando o Senhor habita em um lar, nada pode destruí-lo. Escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor e será um lar de paz. Senhor, agora eu intercedo por todos que estão emocionalmente cansados, sobrecarregados pelas lutas da vida e feridos por situações que ninguém mais vê. Pessoas que sorriem por fora, mas choram em silêncio por dentro. Em nome de Jesus, toca nesses corações agora. Alivia o peso da alma, renova as forças e traz descanso para quem já não sabe mais como continuar. Pai, eu clamo pelos que estão enfrentando ansiedade, medo constante, insegurança e pensamentos que roubam a paz. Onde há confusão mental, estabelece clareza. Onde há agitação interior, libera tranquilidade. Guarda cada mente pelo teu espírito e quebra toda a opressão pelo poder do nome de Jesus. Eu intercedo pelos que estão lutando contra a depressão, o desânimo profundo e a sensação de vazio. Senhor, sopra a vida sobre esses corações. Onde há escuridão, libera a luz. Onde há desesperança, libera propósito. Que voltem a sentir alegria, vontade de viver e esperança no amanhã. Pai, visita aqueles que se sentem sozinhos, abandonados e esquecidos. Mostra que o Senhor nunca se ausentou, que sempre esteve presente, mesmo quando eles não conseguiram te sentir. Que agora a tua presença seja tão real que toda a solidão seja substituída por paz e segurança. Eu coloco diante de ti aqueles que estão lutando contra vícios, dependências e hábitos destrutivos. Senhor, quebra cadeias invisíveis, liberta a mente, fortalece a vontade e restaura a identidade. Que eles entendam que não são definidos pelos erros, mas pelo teu amor e pelo teu poder de transformação. Jesus, eu intercedo pelos que carregam culpa e vergonha por decisões do passado. Pessoas que acreditam que já foram longe demais para serem restauradas. Em nome de Jesus, eu declaro que a tua graça é maior que qualquer erro. Que o teu perdão cure essas feridas e traga uma nova história. Pai, toca nos que estão enfrentando crises de identidade, dúvidas sobre o próprio valor e sentimento de inutilidade. Revela quem eles realmente são em ti. Mostra que são amados, escolhidos e importantes no teu plano. Que toda mentira do inimigo seja quebrada agora. Espírito Santo, visita os que estão emocionalmente exaustos, que já tentaram de tudo e não sabem mais como orar. Que mesmo no silêncio, o Senhor os abrace. Que mesmo sem palavras, a tua presença os sustente. Que eles sintam agora um renovo sobrenatural. Eu intercedo pelos que perderam alguém querido e ainda vivem o luto. Senhor, consola, cura e fortalece. Que a dor seja transformada em esperança e o vazio seja preenchido pela tua presença. Pai, alcança também aqueles que estão desanimados espiritualmente, frios na fé e sem vontade de buscar ao Senhor. Reacende o primeiro amor, renova a chama da fé, desperta novamente o desejo de caminhar contigo.
Senhor, eu coloco diante de Ti aqueles que enfrentam crises de pânico, ataques repentinos de medo e sensação de que vão perder o controle. Em nome de Jesus, eu declaro que a Tua paz invade agora essas mentes, que todo espírito de medo seja quebrado e que a confiança no Teu cuidado seja restaurada. Pai, eu intercedo por aqueles que em algum momento pensaram em desistir da vida, que se sentiram sem saída e acreditaram que não fariam falta. Revela agora o valor que eles têm para Ti. Mostra que a vida deles é preciosa, que existe propósito e que existe um amanhã preparado pelo Senhor. Eu clamo também por aqueles que não conseguem se perdoar, que vivem presos a erros do passado e a lembranças que trazem culpa constante. Senhor, libera sobre eles o Teu perdão completo e restaurador. Ensina-os a se enxergarem com os Teus olhos, não como fracassados, mas como filhos amados em processo de cura e transformação. Eu declaro que toda mente aqui representada será curada, fortalecida e restaurada. Emoções serão alinhadas, pensamentos renovados e corações firmados na verdade do Teu amor. A tristeza não terá a última palavra, o medo não dominará, a dor não vencerá. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, cura e vida em abundância. Escreva nos comentários: eu recebo a cura de Deus sobre minha mente e minhas emoções. Senhor, agora eu intercedo por aqueles que estão enfrentando batalhas invisíveis, lutas que ninguém percebe, mas que consomem o coração todos os dias. Pessoas que continuam de pé por fora, mas por dentro estão cansadas, machucadas e quase sem forças. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor renove agora o ânimo, fortaleça o espírito e devolva a esperança que parecia perdida. Pai, eu clamo pelos que estão esperando por uma resposta há muito tempo. Gente que ora, jejua, acredita, mas ainda não viu a mudança acontecer. Ensina-os a confiar mesmo no silêncio. Sustenta enquanto a promessa não se manifesta. Mostra que o Senhor não se atrasou e que cada espera tem um propósito. Eu intercedo pelos que estão lutando contra a dúvida, contra pensamentos de que nada vai mudar ou de que Deus não está ouvindo. Em nome de Jesus, quebra agora toda a incredulidade. Que a fé seja reacendida e que o coração volte a confiar plenamente no Teu agir. Senhor, visita aqueles que estão passando por processos difíceis, mudanças inesperadas, portas que se fecharam e sonhos que parecem ter morrido. Transforma perdas em crescimento, transforma dor em maturidade, transforma lágrimas em testemunho. Que eles entendam que o fim de uma fase não é o fim da história. Pai, eu clamo pelos que estão enfrentando rejeição, desprezo e palavras que feriram profundamente. Cura essas marcas, remove todo sentimento de inferioridade e abandono, que cada pessoa sinta agora que é aceita, amada e valorizada por Ti, independentemente do que outros disseram ou fizeram. Eu intercedo pelos que estão tentando recomeçar depois de falhas, erros e decisões mal tomadas. Senhor, dá coragem para levantar, dá força para continuar, dá graça para não desistir. Que eles compreendam que o Senhor é especialista em restaurar histórias que pareciam arruinadas. Jesus, visita os que estão lutando contra o medo do futuro, medo de não dar certo, medo de falhar novamente, medo de não conseguir sustentar a própria família. Em nome de Jesus, eu declaro que a confiança no Senhor substitui agora toda a ansiedade. Que a fé seja maior que o medo. Pai, eu coloco diante de Ti aqueles que estão esperando por portas abertas no trabalho, nos estudos e nos projetos. Que o Senhor direcione cada passo. Que as oportunidades certas se manifestem no tempo certo. Que nenhuma porta errada permaneça aberta e que nenhuma porta preparada por Ti permaneça fechada. Espírito Santo, visita os que estão cansados de lutar sozinhos, os que sentem que ninguém os entende. Que agora eles sintam a Tua presença de forma real, como um abraço que consola, fortalece e traz segurança. Eu intercedo pelos que estão tentando manter a fé mesmo em meio às perdas, frustrações e decepções. Sustenta essas vidas. Renova a confiança. Mostra que mesmo quando tudo parece confuso,
o Senhor continua no controle. Pai, eu declaro que esta fase difícil não será o final, mas o começo de algo novo. Que cada lágrima será transformada em vitória, que cada oração será respondida no tempo perfeito, que cada coração ferido será curado pela tua graça. Que todo aquele que está ouvindo ou lendo esta oração seja envolvido agora por esperança, força e paz. Que a fé seja renovada, que a coragem volte, que o medo perca espaço, que o teu amor governe cada decisão. Porque quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais será abandonado e jamais caminhará sozinho. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus e não vou desistir. Senhor, agora eu intercedo por aqueles que estão vivendo tempos de incerteza, onde tudo parece instável e nenhuma resposta parece clara. Pessoas que acordam sem saber como será o amanhã, que caminham pela fé mesmo sem enxergar o próximo passo. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame segurança sobre esses corações, que a confiança no teu cuidado seja maior do que qualquer medo do futuro. Pai, eu clamo pelos que estão enfrentando decisões difíceis, escolhas que pesam na alma e caminhos que parecem confusos. Dá discernimento, sabedoria e paz interior. Que cada decisão seja guiada pelo teu espírito e não pela ansiedade. Que eles aprendam a esperar pela tua direção antes de agir, confiando que o Senhor nunca erra no caminho que aponta. Eu intercedo pelos que estão desanimados por causa de portas fechadas, oportunidades perdidas e expectativas frustradas. Senhor, mostra que nem toda porta fechada é rejeição, muitas vezes é proteção. Que eles entendam que o Senhor vê o que eles não veem e que o teu cuidado é perfeito em todos os detalhes. Pai, eu coloco diante de ti aqueles que estão cansados de tentar, cansados de lutar e cansados de recomeçar. Renova as forças agora. Que o Senhor sopre um novo ânimo sobre essas vidas. Que eles sintam que ainda vale a pena acreditar, sonhar e continuar caminhando, mesmo quando tudo parece lento demais. Jesus, eu intercedo pelos que estão sendo provados na fé, pelos que passam por períodos de silêncio espiritual e não conseguem sentir tua presença como antes. Fortaleça esses corações. Ensina-os a confiar não apenas no que sentem, mas no que o Senhor prometeu. Que a fé não seja baseada em emoções, mas na tua fidelidade. Pai, visita os que carregam frustrações profundas, decepções com pessoas, com situações e até consigo mesmos. Cura essas feridas emocionais. Remove o peso da culpa, da tristeza e da autocrítica excessiva. Que a tua graça traga alívio e restauração completa. Eu clamo também pelos que lutam para manter a esperança viva em meio a notícias ruins, diagnósticos difíceis e cenários assustadores. Senhor, declara sobre eles vida, força e confiança. Que a fé seja maior do que qualquer relatório negativo e que a tua palavra tenha mais autoridade que qualquer medo. Espírito Santo, visita os que se sentem deslocados, como se não pertencessem a lugar nenhum. Revela que em ti eles têm identidade, propósito e direção. Que entendam que são parte do teu plano e que suas vidas têm valor eterno. Pai, eu intercedo pelos que estão esperando uma resposta de oração há muito tempo e já começaram a perder a expectativa. Renova a esperança, fortaleça a fé. Mostra que nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida pelo Senhor e que cada clamor é guardado diante do teu trono. Jesus, eu coloco diante de ti os que lutam contra o medo de errar novamente, medo de confiar outra vez e medo de se entregar por completo. Em nome de Jesus, quebra essas barreiras emocionais. Que eles sejam curados para confiar, amar e viver sem correntes. Pai, alcança também aqueles que estão presos ao passado, a lembranças dolorosas e a experiências que ainda machucam. Liberta essas mentes. Que o passado não governe mais o presente. Que o teu amor traga cura completa e liberdade verdadeira. Senhor,
eu intercedo por aqueles que perderam a motivação de sonhar, que já não conseguem imaginar um futuro melhor porque foram feridos tantas vezes. Restaura a capacidade de sonhar novamente. Devolve a esperança, a expectativa e a fé de que o amanhã pode ser diferente. Pai, eu coloco diante de Ti os que têm medo de confiar em Deus outra vez, porque oraram no passado e não viram respostas do jeito que esperavam. Cura essas feridas espirituais. Ensina que o Teu tempo é perfeito e que o Teu amor nunca falha, mesmo quando os planos humanos não se cumprem como imaginado. Eu intercedo também por aqueles que sentem que a vida está parada, que não avançam e que não saem do lugar. Senhor, quebra toda a estagnação, libera movimento, direção e crescimento, que novas portas se abram, que novas ideias surjam e que a fé seja renovada para caminhar novamente. Eu declaro que todo aquele que está passando por tempos de incerteza receberá agora uma nova dose de fé. Que o coração seja fortalecido, que a mente seja alinhada com a verdade e que a esperança seja renovada. Que a paz que excede todo o entendimento guarde cada pensamento e cada sentimento. Que a confiança em Deus seja maior do que qualquer cenário contrário. Porque quem coloca a sua esperança no Senhor nunca será decepcionado, nunca será abandonado e nunca ficará sem direção. Escreva nos comentários: minha esperança está em Deus, mesmo quando eu não entendo. Senhor, agora eu intercedo por aqueles que estão vivendo momentos de silêncio, quando parece que nada acontece, quando as respostas não vêm e o coração começa a se perguntar se o Senhor ainda está ouvindo. Em nome de Jesus, eu declaro que o teu silêncio não é ausência, é trabalho invisível, é preparação, é cuidado, é alinhamento. Que cada coração aprenda a confiar, mesmo quando não entende. Pai, eu clamo pelos que estão cansados de esperar, pelos que já pensaram em desistir da fé porque a promessa parece distante demais. Sustenta essas vidas, renova a paciência, fortalece a esperança e mostra que tudo o que o Senhor prometeu vai se cumprir no tempo perfeito. Eu intercedo pelos que estão lutando contra a comparação, olhando para a vida dos outros e se sentindo atrasados, esquecidos ou menos favorecidos. Senhor, quebra essa prisão emocional. Ensina que cada história tem seu próprio tempo, seu próprio processo e sua própria glória. Que ninguém desvalorize o que o Senhor está construindo em sua vida. Pai, visita os que estão vivendo conflitos internos, divididos entre continuar acreditando ou se render ao desânimo. Em nome de Jesus, fortaleça a fé, que a dúvida não tenha domínio, que a esperança volte a ser maior que o medo. Eu clamo pelos que estão enfrentando injustiças, situações onde foram mal interpretados, acusados ou feridos sem merecer. Senhor, seja o defensor dessas vidas, traz justiça, honra e restaura a dignidade emocional e espiritual de cada um. Jesus, eu intercedo pelos que estão lutando para manter o caráter em meio às pressões, tentações e caminhos fáceis que parecem corretos, mas destroem por dentro. Dá força para escolher o que é certo, dá coragem para permanecer firme, que a integridade seja protegida pelo teu Espírito. Pai, alcança aqueles que estão cansados de tentar fazer tudo certo e ainda assim não veem resultados. Mostra que nenhuma obediência é em vão, que nenhuma semente plantada no bem fica sem recompensa, que eles não desistam antes do tempo da colheita. Espírito Santo, visita os que estão emocionalmente fechados, com medo de confiar, de amar e de se entregar novamente. Cura esses bloqueios, que o amor volte a fluir sem medo, sem culpa e sem insegurança. Eu intercedo pelos que estão vivendo transições difíceis, mudanças de trabalho, de cidade, de fase da vida e de responsabilidades. Senhor, traz segurança no meio das mudanças, que cada passo seja guiado por Ti e não pelo medo do desconhecido. Pai, toca nos que estão lutando contra pensamentos de fracasso, incapacidade e inutilidade. Em nome de Jesus,
quebra toda palavra de morte lançada contra a mente deles, declara identidade, valor e propósito sobre cada vida. Senhor, eu também coloco diante de Ti aqueles que se sentiram injustiçados, como se o Senhor se tivesse esquecido deles. Cura essa visão distorcida, mostra que o Teu amor é justo, perfeito e constante, e que cada processo tem um propósito maior. Pai, eu intercedo por aqueles que perderam a alegria de Te servir, que caminham por obrigação e não mais por amor. Restaura o primeiro amor, renova a paixão pela Tua presença, que servir ao Senhor volte a ser fonte de alegria e não de peso. Eu clamo também por aqueles que estão quase desistindo da caminhada espiritual, cansados de lutar e de se levantar. Senhor, sustenta essas vidas agora, dá força para mais um passo, mais uma oração, mais um dia, que eles não desistam justamente quando o milagre está mais perto. Eu declaro que ninguém aqui será vencido pelo cansaço, pela frustração ou pela espera, que a fé será renovada, que o ânimo será restaurado e que a confiança no Senhor será mais forte do que qualquer cenário contrário. Porque aquele que confia em Deus não anda sozinho, não caminha sem direção e não termina a jornada derrotado. O Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Que a paz do Senhor invada agora cada coração, trazendo descanso, segurança e esperança viva. Escreva nos comentários: eu confio, eu espero e eu creio que Deus está trabalhando por mim. Senhor, agora eu intercedo por todos que chegaram até aqui nesta jornada de oração, por aqueles que perseveraram mesmo quando estavam cansados, por aqueles que continuaram acreditando mesmo quando tudo parecia contrário. Em nome de Jesus, eu declaro que essa perseverança não foi em vão. Cada lágrima, cada clamor, cada momento de silêncio foi visto pelo Senhor. Pai, eu clamo por um novo tempo espiritual sobre essas vidas. Um tempo de colheita, de respostas, de portas abertas e de manifestações visíveis do Teu agir. Que tudo aquilo que foi plantado em oração, em fé e em fidelidade comece agora a gerar frutos abundantes. Eu intercedo pelos que estão esperando uma virada de história. Pessoas que sentem que já viveram tempo demais na dor, na luta e na escassez. Senhor, libera um novo capítulo. Que o passado não defina mais o futuro. Que a dor não seja mais a identidade. Que a vitória seja a nova marca. Pai, eu clamo por restauração completa, espiritual, emocional, física e financeira. Onde houve perdas, libera restituição. Onde houve humilhação, libera honra. Onde houve choro, libera alegria. Que o Senhor traga equilíbrio e abundância em todas as áreas da vida. Jesus, eu intercedo pelos sonhos que foram enterrados, pelos projetos que foram abandonados e pelas promessas que pareciam esquecidas. Ressuscita aquilo que parecia morto, reacende a visão, devolve a coragem de tentar novamente. Que ninguém viva apenas sobrevivendo, mas viva plenamente no Teu propósito. Pai, eu coloco diante de Ti aqueles que estão prontos para desistir, que chegaram no limite das forças. Senhor, sopra a vida agora. Renova o ânimo, sustenta com Teu braço forte. Que eles encontrem em Ti a força que não encontram mais em si mesmos. Eu intercedo por aqueles que precisam de milagres urgentes, respostas imediatas e intervenção sobrenatural. Senhor, mostra que o Teu poder não mudou, que o mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje, que sinais de vida, provisão e restauração comecem a se manifestar. Espírito Santo, visita cada coração com o toque final de esperança. Que a fé seja firmada, que a dúvida seja quebrada, que o medo seja substituído por confiança total em Deus. Que cada pessoa saia desta oração diferente, fortalecida e cheia de paz. Pai, eu declaro que esse ciclo de oração termina,
mas um novo ciclo de vitória começa. Que as portas certas se abram, que os caminhos sejam alinhados, que as decisões sejam guiadas pelo teu Espírito, que cada passo seja marcado pela tua presença. Eu profetizo que haverá testemunhos, haverá histórias transformadas, haverá respostas claras, haverá mudanças visíveis, porque quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para completá-la até o fim. Que cada pessoa sinta agora a certeza de que não está sozinha, não foi esquecida e não foi abandonada. O céu está no movimento a seu favor. O Senhor está trabalhando mesmo quando você não vê. Eu declaro que este é o tempo de viver aquilo que foi orado, aquilo que foi crido e aquilo que foi esperado. Um tempo de paz, de crescimento e de plenitude no Senhor. Porque quem confia em Deus não termina em derrota, termina em vitória. Quem espera em Deus não é envergonhado. Quem caminha com Deus jamais estará só. Se você crê que um novo tempo começou na sua vida, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória em Cristo.